Olá, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje para a gente conversar mais um pouquinho sobre comparações, né? Eu coloquei a enquete lá no Insta e muitas pessoas comentarem, né? E tem umas que me chamaram até no privado e começaram a conversar comigo, que isso é uma realidade hoje em dia que a gente sofre com comparações, né? Sempre, muitas das vezes ouvimos, né? Pessoas comparando, falando, ó, fulano faz desse jeito e desse jeito dá certo, então copia ele, copia ela, que vai bombar, que vai isso e aquilo. E nós vemos isso muito de hoje, que para certas pessoas acaba se tornando isso normal, né, fazer essas comparações, falar isso para as outras pessoas, porque é coisas que às vezes ouvimos desde pequeno. Então, quando nós soltamos, não imaginamos o peso que isso tem, o impacto que isso vai causar em quem recebe. Mas eu comecei a reparar esses dias, né, há algum tempinho, comecei a ver que quem recebe isso, o impacto é muito maior de quem fala, porque quem solta é algo simples, é simplesmente uma sugestão, né? Um posicionamento que você toma de falar com alguém, de ensinar, de mostrar algo. Mas quem recebe, às vezes não recebe dessa forma. Recebe como uma rejeição, recebe às vezes como uma crítica não boa, mas uma crítica ruim. Então, o que nós falamos, ele não sai vazio. Imagine para quem recebe esse peso. Então eu vim aqui falar com você sobre isso hoje. A palavra de Deus vai nos falar que ele nos criou a imagem e a semelhança dele. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é só por fora, mas também o que o Senhor tinha, eu creio que foi depositado dentro de nós. Ou seja, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, Deus é um Deus poderoso, um Deus sábio que tem sabedoria e inteligência plena. Então, um pouquinho disso foi depositado dentro de nós, um pouquinho dessa inteligência, um pouquinho dessa sabedoria. O que muitas das vezes cabe a nós é buscar para despertar isso que nós temos dentro de nós. E você que ouve muitas das vezes isso, essas comparações, e acaba sofrendo dores por causa disso, acaba sendo machucado por causa disso, eu vim aqui falar para você hoje que Deus te fez única, Deus te fez único. Então entenda, não deixa essas palavras de comparações entrar dentro de você e você absorver isso. Não, quando você ouvir, joga fora, descarta. Ou você não ouve simplesmente assim, porque você não é obrigado a ouvir tudo aquilo que te falam. Não é assim? Então, você é obra-prima do Pai. Deus te fez perfeito para Ele, te fez uma criatura inteligente, com sabedoria. Isso Deus te depositou dentro de você quando Ele te criou. Então, saiba, você tem capacidade de ir além, você tem capacidade de ir mais profundo e mais avante do que você imagina. O que você precisa é se firmar naquilo que você quer, se firmar naquilo que você sabe e não deixar as opiniões ao contrário chegarem até você e te paralisar, te estacionar. Porque muitas das vezes as comparações paralisa, estaciona e às vezes você não consegue mais sair do lugar aonde você parou por causa daquilo, porque você absorveu as comparações e se diminuiu. Mas a palavra de Deus vai nos falar que com a fé podemos mover montanhas. Ou seja, não tirar a montanha do meio do caminho, mas passar por ela. Através da sua fé, os obstáculos não conseguem te parar. Através da sua fé, os obstáculos, eles não conseguem te estacionar. É isso que Deus está nos falando, que se nós tivermos fé que ele pode fazer, ele vai fazer para o nosso bem, o melhor. Então, quando as pessoas tentarem te parar, quando as pessoas tentarem te fazer estacionar por causa das comparações, lembre-se de quem você é filho. Lembre-se quem te criou. Lembre-se quem te formou. E lembre-se do que ele te depositou. Todos nós temos dons e talentos. Só precisamos descobrir, despertar cada um deles. Então, eu convido você a se mergulhar dentro de si mesmo para descobrir o que você tem, para descobrir qual é esse dom, qual é esse talento. Às vezes é algo que você faz todos os dias, é rotineiro e você nem percebe, porque você deixa passar como algo simples e às vezes é um dom. Eu, Rebeca, eu amo desenhar,
é algo que eu gosto. Mas ninguém me ensinou a pegar e fazer os traços, ninguém me ensinou a pegar e fazer risco por risco. Não, eu tive pessoas que falaram isso e aquilo para mim, mas ali eu fazia sozinho, eu peguei de primeira e comecei a fazer sozinha. Isso é um talento, é um dom que Deus me deu, que Deus concedeu a mim. Você entende? Eu ouvi lindo esses dias porque o meu bispo falou assim para mim, você desenha, então como você desenha, aprenda a decifrar o desenho das pessoas, ou seja, uma expressão no olhar. Para quem desenha, sabe desenhar as expressões. Você também consegue reconhecer as expressões das pessoas. O que eu coloco no papel é o que eu vejo. Eu vejo uma pessoa feliz, eu vou desenhar uma pessoa feliz. Então, mesmo sem desenhar, eu consigo decifrar o que ela tem. Você vê que é algo que eu não tinha parado para analisar, mas é uma realidade. Isso é um talento, é um dom que Deus me deu. Muitas das vezes você pode ter algo que você nem imagina, mas você já pratica e é um dom, um talento que Deus te deu. Então, eu convido você, além de fazer esse mergulho dentro de si, de você parar para pensar quem é o seu Criador, para que ele te chamou? Ele te chamou para fazer a diferença, não foi para ser igual. Então, o que as pessoas falam para você, não deixe entrar. E se entrar, eu aprendi algo muito lindo, que você temos que ter 2 bolsos. O bolso fechado e o bolso furado. Aquilo que não é bom, que não te edifica, entra pelo teu ouvido e solta por aquele bolso furado. Deixa vazar, deixa cair fora. E aquilo que te edifica, você segura, você guarda, absorve e começa a ter dentro de si. Entenda, ele te fez único, não para ser igual a todos. A palavra de Deus vai nos falar em Gênesis que José, ele trazia má fama ao seu pai de seus irmãos. E José, ele era diferente porque os seus irmãos faziam coisas e coisas que não agradavam a Deus e não agradaria também ao pai, mas José não. José se mantinha na posição, fazendo aquilo que era bom e agradável. Então, ele foi diferente. Ele não precisava fazer o que os outros faziam para ter alegria, para ter, sabe, aquele ego. Não. Ele, José, mesmo sendo íntegro, direto, reto, o homem certo, ele assim ainda tinha sua alegria, sua felicidade. O que Deus quer falar conosco é o quê? Eu não te chamei para ser cópia ou ser igual a alguém. Eu te chamei para ser único, para ser diferente, para fazer a diferença. Então seja você, use o que Deus te deu, sabe? Use as estratégias que o Senhor colocou na tua mão. Use as armas que o Senhor te concedeu. Deus não vai te dar uma arma nova se você não usar a que Ele já te deu. Então comece a praticar aquilo que Ele te deu. Uma delas é a oração. Isso é para todos nós. Uma das nossas armas são as orações. Se nós começamos a orar armas espirituais, eu estou falando, tá? A oração, quando você começa a orar, buscar, Deus começa a falar com você, começa a te dar estratégias, começa a te dar um caminho novo, um rumo novo, uma nova forma de olhar. Por quê? Porque isso é uma arma espiritual que você tem. A oração, quando nós nos oramos, nós nos ligamos ao trono e nós conseguimos receber aquilo que Deus tem para nós. Nós ficamos mais sensíveis para ouvir Deus falar conosco. Então, ouça mais o que Deus tem para você, seja único porque você é único, se coloque na posição de única, de diferença, porque é isso que Deus quer para a tua vida. E o que as pessoas vêm te falando, às vezes vai ser até dentro do teu lar. Deixa eu te falar uma coisa. Um soldado, ele não é nada sem as tuas guerras, sem as batalhas. Ele precisa passar por isso para ele ser um soldado. Deus está permitindo, muitas das vezes, você passar por tudo isso para você entender que Ele te deu armas para lutar e não deixar aquelas armas que vêm contra você te ferir ou se pegar em você, entendeu? Então, isso é para te ensinar que você pode ir além, que você é mais forte do que você imagina e que o Senhor é quem te direciona. Amém? Deus abençoe.